Bom dia. O que um piloto de F1 faz nos 60 minutos antes do início de uma corrida de Fórmula 1? Em cerca de 10 minutos, você também saberá. Vamos pegar um típico início de corrida de F1 às 2 da tarde e então voltar 60 minutos. Onde encontraremos um piloto de F1? Provavelmente em sua sala de pilotos. Nas corridas europeias, essa sala estará na suíte de hospitalidade. Nos voos, pode ser em uma tenda como na Austrália, Baku, Las Vegas ou Japão. Ou em uma suíte de equipe construída para esse fim como em Abu Dhabi, China e Catar. Definitivamente, isso não é uma suíte luxuosa. Isso pode ser tão pequeno quanto, digamos, 10 metros quadrados, pode ser tão grande quanto 40. Deve conter uma mesa de massagem, prateleira ou guarda-roupa, gavetas para equipamentos do motorista, talvez uma mesa e alguns itens motivacionais nas paredes. Agora, à 1 da tarde, o treinador já teria fornecido a bebida para os engenheiros para o motorista, e isso é baseado em um peso fornecido a ele pelos engenheiros. Se disserem a um motorista que ele pode ter 300 mililitros no carro, mas o treinador insistir que 700 mililitros deve haver uma discussão. Normalmente os motoristas ganham nesse aspecto, pelo que entendo. E essa bebida é colocada o mais tarde possível, provavelmente às 12h40 da tarde, porque o assento do motorista tem que entrar logo depois. Já tivemos o desfile dos motoristas à 1 da tarde, mas nem sempre ele acontece, pois em pistas como Catar, Baku e Bahrein, onde não há espectadores nas extremidades, o tour não é realizado. Ao invés disso, eles se apresentam na pista de pitch. O que o piloto faz no quarto dele à 1 da tarde? Eles ainda podem estar relaxando. Eles podem estar se vestindo para o evento, colocando sua roupa íntima e macacão de corrida à prova de fogo, amarrado na cintura, além de meias e sapatos especiais, mas sem as joelheiras. Isso vem depois, quando eles chegam à garagem. Pode estar ocorrendo algum aquecimento. Pierre Gasly, frequentemente visto com seu treinador fazendo o exercício de soltar a bola. Charles Leclerc pode estar pulando corda ou chutando uma bola de futebol por aí. Em algum momento, eles provavelmente irão ao banheiro. A propósito, fui alertado que alguns de vocês ainda não se inscreveram. Por favor, aperte o botão de inscrever-se para eu continuar. 13-10 embora varie para cada motorista. Eles irão para a garagem, provavelmente vão parar para tirar selfies e talvez até pedir autógrafos. Mas, basicamente, é direto para a garagem onde eles entrarão, terão uma conversa com o engenheiro deles e então irão para o fundo da garagem, talvez para o armário ou uma prateleira, e colocarão o resto do equipamento, sendo a balaclava, capacete, dispositivo de mãos. Sim, eles precisam ser pesados antes disso. O propósito é adicionar 1,1 kg de lastro no carro para que o peso atinja os 74,1 kg exigidos, já que atualmente é de apenas 73 kg. Você não pode correr abaixo do peso. Estar acima do peso é aceitável, mas abaixo não. Lembre-se que George Russell venceu a corrida no ano passado, mas foi desclassificado porque seu carro estava muito leve. Isso partirá seu coração após todo o esforço. Então, o piloto se move para o carro, onde às vezes um pequeno degrau está preparado. Ele entrará no carro e 1 ou 2 mecânicos irão prendê-lo. Normalmente é o mecânico número 1 ou os mecânicos da frente. No caso de Charles Leclerc, seria Alessandro Fusaro. Depois, o encosto de cabeça e o volante são instalados. E então vem a tela que é colocada na frente do piloto. Agora, o que tem nessa tela? Não, definitivamente não é isso. Mas poderia ser dados, como os americanos chamam, do simulador de corrida do piloto em uma das sessões de treino. Pode ser câmeras a bordo do carro de segurança fazendo suas voltas finais ou qualquer coisa que o piloto queira olhar ou a equipe queira reforçar. Haverá uma verificação de rádio. Nesse período, um piloto pode ser encontrado praticando suas largadas na garagem, não com as rodas girando, mas apenas soltando a embreagem. Eles podem estar mirando em uma soltura de embreagem de 40% e se acertarem repetidamente, vendo esses dados na tela, a equipe pode configurar tudo com confiança em torno da certeza de ele acertar essa marca. Às 13h17, apenas mecânicos de garagem podem atravessar o pit lane. Para nós da mídia, não é permitido atravessar nem para o grid nem do grid. Às 1h20, 3 minutos depois, as luzes verdes se acendem para o pit lane e os carros podem sair. Um piloto foi acenado por seu mecânico para sair da garagem. Ele vai ultrapassar aquela linha e fará uma série de voltas. Lembre-se, na reta dos boxes há uma série de pessoas e todo o equipamento da equipe, então os carros não podem trafegar por lá. Em vez disso, precisam reduzir a velocidade e passar novamente pelos pits. Normalmente, eles farão de 3 a 5 passagens pelo pit lane antes que uma de 2 coisas aconteça.
A equipe diz que é suficiente e eles vão para o final do grid. Se o pit lane estiver fechado, são ordenados a ir para o final do grid. O pit lane fecha às 13h30. Ao entrar no grid, os pilotos observarão sua equipe. Eles procurarão pelo cara com o macaco dianteiro e pelos caras com os sopradores que resfriam os motores. Eles encontrarão esses caras parados e, claro, a mídia por toda parte tirando fotos, e é por isso que conseguimos essas imagens incríveis quando parece que estamos parados na pista com um carro vindo em nossa direção, e é exatamente isso que está acontecendo. Então, os carros vão para os carrinhos, são empurrados de volta pelo grid e encontram seu lugar. Um membro da equipe caminha à frente de cada carro para alertar as pessoas distraídas de que há um veículo vindo atrás que não é fácil de parar. Então, o motorista desce do carro, ele geralmente vai e fala com seu treinador que tira seu capacete, balaclava, coloca-o ao lado da pista e lhe dá um relógio e um boné. Então, eles vão falar com o engenheiro. Agora, isso normalmente não dura mais do que alguns minutos e então é de volta à garagem onde eles podem sentar-se tranquilamente em uma das cadeiras dos mecânicos que já foram colocadas na garagem agora que o carro se foi, ou eles podem ir ao banheiro para uma rápida pausa. No entanto, os pilotos ouvirão a contagem regressiva para o hino nacional através do sistema de som enquanto estão sentados na garagem. Mensagens públicas a cada 2 minutos alertam os pilotos sobre quantos minutos faltam para serem necessários na grade. Você pode não saber, mas no início do ano passado, eles atrasaram o horário do hino em 2 minutos, de 1h46 para 1h44. A Associação de Pilotos fez lobby para dar aos pilotos mais tempo de preparação antes do início das corridas. Mas voltando àquelas mensagens do sistema de som, isso garante que cada piloto esteja lá na hora? Bem, certamente ajuda, mas não, eu frequentemente vejo pilotos correndo pelo pit lane atrasados para o hino nacional. Acredito que no ano passado, Yuki Tsunoda foi multado em 10 mil euros por se atrasar para um desses hinos nacionais. Com os pilotos reunidos para o hino nacional e seus nomes no chão indicando onde cada um deve ficar, a execução do hino geralmente leva menos de 1 minuto. Os pilotos são liberados para retornar ao carro ou à garagem. Eles voltarão a pé pela reta, passando pelos carros, saindo por um portão central e possivelmente retornando à garagem para um último xixi. Mas em algumas pistas, como Mônaco, eles não conseguem voltar através da multidão devido à grande movimentação. Então, eles caminham para frente, passam pela linha de partida, viram à direita e voltam pela pista de pit para ir ao banheiro. E em lugares como Brasil e Austrália, os pilotos usam os mesmos banheiros que os convidados do clube do paddock. Você pode ter pago milhares de dólares pelos ingressos e, ao usar o mictório do banheiro, de repente, seu piloto favorito entra e faz xixi ao seu lado. Mas o que acontece se houver uma fila? Um piloto teria que entrar na fila. Geralmente a segurança ou o treinador os acompanha e diz: "Temos um piloto aqui, podemos ir para o início da fila?" Nunca ouvi alguém dizer: "Não, você vai para o fim como todos nós." Algo que notei no início da carreira de Charles Leclerc, especialmente em sua primeira temporada na Ferrari, é que ele costumava sentar ao lado do carro e não voltar para a garagem após sair do veículo ou depois do hino nacional, o que achei bastante estranho. E realmente, quando você via o número de mídia, cinegrafistas, fotógrafos, entrevistadores ao redor dele, era loucura. Mas hoje, isso mudou. Se você é um piloto de F2, não volta para a garagem entre sair do carro e o início da corrida. Isso é exclusivo da F1 e eu acho que o grid está tão movimentado. À 1h50 da tarde, os pilotos colocam suas balaclavas, capacetes e dispositivos de mãos. Eles entram no carro, põem as luvas, sentam e esperam. Às 1h55, seus treinadores saem. Se precisarem de um ventilador de resfriamento, isso pode ser deixado no chassi. Se precisarem de uma garrafa de água, também será deixada em local de fácil acesso ao motorista, mas o treinador deixará a pista. Esses 2 itens são então responsabilidade dos engenheiros e mecânicos para levar embora. Às 1h58 da tarde, todas essas coisas são retiradas junto com as equipes de pé de cada lado da pista atrás da linha branca e o motorista tem pouco menos de 2 minutos sentado no carro com ele funcionando, pensando na vida e na próxima corrida. As luzes vermelhas indicam quanto tempo antes os pilotos podem partir para a volta de formação. Quando elas se apagam, eles têm permissão para decolar, mas não há uma grande velocidade. O propósito dessa volta de formação é finalizar a preparação para o início da corrida. Enquanto eles estão fazendo a volta, as equipes correm para sair da pista. Os grandes portões são então trancados. E se houver um carro que por algum motivo não tenha iniciado, este também é retirado da pista e tem que começar do pit lane.
Essa volta de formação pode levar alguns minutos, a depender da velocidade dos carros, e não há urgência para eles retornarem. E certamente os carros na parte de trás do grid demoram porque sabem que os da frente ficaram parados por mais tempo do que gostariam. Como eles encontram o seu box? Bem, existem placas posicionadas ao longo da pista com as 3 primeiras iniciais do piloto para indicar onde eles devem parar. E também alguns pilotos têm a vantagem de um pedaço de fita adesiva que foi colado na parede da reta por um dos membros da equipe, e isso permite que eles alinhem, digamos, um espelho com esse pedaço de fita e saibam que estão no ponto exato para a largada. Na retaguarda, o carro de segurança para atrás do campo. Um fiscal acena com uma bandeira verde enquanto caminha de um lado para o outro. As luzes vermelhas contam até 5. O iniciador pressiona o botão de iniciar, as luzes se apagam e lá vamos nós. E se você não conseguir ver as luzes do seu lugar no grid? Há um segundo conjunto de luzes de partida em uma posição diferente, oferecendo 2 opções. Então, a corrida realmente começa por volta das 2h03 da tarde, não às 2 em ponto. Aí está, o que acontece 60 minutos antes do início de uma corrida de Fórmula 1 nos dias de hoje. Meus melhores escolhas de 24 estão neste calendário de 2025. Estão disponíveis 2 tamanhos diferentes dos meus melhores livros de fotos de 2024 em kimelman.com. Antes de ir, por favor, curta e se inscreva. Obrigado por assistir. Não, isso está todo errado.